Fernanda Nakagawa, você está aqui nesse esforço concentrado para a gente entender um pouco como essa lei marcial impacta também na economia da Coreia do Sul. Porque as ações do país asiático despencam em Nova York e a moeda já caiu 2%. Uribe, a reação dos investidores é absolutamente imediata, o que a gente vê na tela neste momento. Obviamente, esta situação de conflagração política, de uma crise política doméstica, gera muita preocupação no mundo da economia, porque esse tipo de situação acentua a percepção de incerteza. E quando há incerteza, o mundo da economia paralisa, ele fica paralisado e a reação dos ativos é instantânea. Neste momento, o principal ETF, que é uma espécie de fundo que acompanha a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, cai em Nova York mais de 4% neste momento. É o EWY, que é o principal ETF da Bolsa coreana, onde lá o índice Bovespa dos coreanos é o índice KOSPI. E a moeda coreana, o won, perde neste momento quase 2% do valor e $1 é negociado a 1.430 wons. Há uma desvalorização, portanto, das ações coreanas e também da moeda coreana. Entre as grandes empresas coreanas, os grandes conglomerados coreanos, as ações da Samsung, que é um grande grupo da Coreia do Sul, perdem mais de 4% neste momento diante das incertezas vividas pelo país. Eu já tive a oportunidade de visitar a Coreia do Sul e é um país absolutamente incrível, assim, um país em que a sociedade conseguiu se reconstruir de décadas de pobreza e num período muito recente. A Coreia já foi mais pobre que o Brasil há pouco tempo, há algumas décadas. E é um país que investiu muito, muito pesadamente em educação e que tem nas suas cidades, como Seul, por exemplo, são cidades absolutamente incríveis do ponto de vista urbanístico, uma infraestrutura gigantesca, muito parruda a infraestrutura, e que o Estado investiu muito em educação ao longo das últimas décadas. A Coreia do Sul é sempre tida como referência para países emergentes, para um caminho que essas nações poderiam adotar em termos de planos estratégicos, planos estruturais, com grande investimento do Estado na educação e a permissão para que setores da economia consigam se desenvolver. A economia coreana tem grandes grupos, grandes conglomerados, como o grupo Samsung, por exemplo, Hyundai, que fazem absolutamente de tudo, de televisores a embarcações marítimas, de lápis a brinquedos. São os grupos coreanos que conquistaram o mundo, mas que, assim como no Brasil, também tem nomes ligados à corrupção. São comuns os casos de corrupção na Coreia, geralmente envolvendo grandes grupos privados e o governo. E a sensação, então, para além isso tudo diz respeito, obviamente, à política interna, né? A política sul-coreana. E para além disso, quando eu visitei a fronteira, a zona desmilitarizada lá, que é a fronteira com a Coreia do Norte, e é um lugar onde você sente a tensão no ar, assim, é um lugar realmente muito maluco de se visitar. Você consegue ver a primeira cidade na Coreia do Norte, estando na Coreia do Sul, e há protocolos muito curiosos, porque são dois países que efetivamente ainda estão em estado de guerra, porque a guerra não foi declarada terminada por nenhum dos dois lados. Então, oficialmente, ainda há esse estado de guerra. Então, do lado sul-coreano, existem vários paredões de caixa de som que ficam emitindo mensagens, músicas do lado sul-coreano para a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, é comum o envio de balões com coisas, normalmente lixo, para o lado sul-coreano. E também os sul-coreanos dizem que há uma cidade fictícia. Essa primeira cidade que você vê da fronteira, olhando para o norte, dizem os sul-coreanos que é uma cidade fictícia. Que você consegue ver alguns prédios ali, mas seria uma coisa fictícia apenas para marcar posição. É muito triste que os dois países estejam nessa situação e que nessa história toda, além das mortes dos dois lados que a guerra gerou, há famílias, milhares de famílias que foram separadas
desde então, desde a guerra, décadas atrás, e que nunca mais se reencontraram e que às vezes, algumas vezes, assim, a cada ano, vários anos, os dois governos concordam em fazer situações de reunião familiar. Aí ônibus vêm da Coreia do Norte, né, e da Coreia do Sul e se encontram na zona desmilitarizada normalmente para que familiares possam se encontrar. São encontros mediados pelos dois governos. É uma situação muito triste e que você sente a tensão no ar, mas para além disso, a Coreia do Sul é isso, é uma referência que todos os países emergentes, como o Brasil, deveriam ter como modelo para alcançar um nível de desenvolvimento mais avançado e com justiça social, porque é um país que soube crescer, soube ficar rico e distribuir, coisa que não necessariamente acontece aqui no Brasil, Uribe e Tainá.